Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Te amo, papai. Todo dia eu tenho que mandar um beijo para ele. Você não gosta de receber beijos e abraços? Ele, como seu pai, também gosta. Deus tem emoções, né? Hebreus 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Deus se entristece também. Ele quer receber elogios. Pai, tu és maravilhoso, tu és lindo, tu és majestoso, tu és soberano, tu és eterno. Né? Faça a sua declaração. Estou muito feliz de estar aqui nessa igreja tão abençoada, né? Sou tão abençoada pelos pastores dessa igreja. Quero agradecer a pastora Adriana por estar aqui no altar. Eu sei que é um local de muita responsabilidade, né? Eu sou filha de pastor. Vocês conhecem muito meu marido, né? Aquele homem trovão. Ele é o trovão, eu sou a chuva. Onde eu fui numa igreja, a irmã falou: Elisete, teu marido é o trovão, já chega com as trovoadas. Ele: mas você é a chuva. Eu falei: tem que ter um trovão para depois vir a chuva para acalmar. Para dar crescimento, né? Então é muito bom quando a gente entende. Deus faz tudo lindo, né? Deus une pessoas diferentes, porque é a diferença, né? Cada um com a sua singularidade é que traz o crescimento. Talvez você casou com uma pessoa que você viu qualidades nele que não tinha em você, e quando você casou, você quis tornar ele igual a você. Não adianta. Você casou porque você viu no seu marido qualidades que você não tinha. E tinha uma qualidade que eu sempre admirei no meu marido, admiro: a autenticidade dele. Ele é muito autêntico, às vezes até demais pro meu gosto, né? Quando Elisete, essa roupa tá feia, tira isso daí. Aí eu tô toda boba lá: meu filho, aí, tô bonita, que eu me arrumo pro meu marido, né? A gente que é casada, a gente se arruma para quem? Pro nosso marido, né? Quero agradar meu marido, eu sou o troféu do meu marido. Quem é o troféu do seu marido aqui? Eu sou, né? Se você é o troféu do seu marido, com certeza você se ama, você é uma exer, você se valoriza, né? Você cuida de você, você é a sua primeira prioridade, pode ter certeza, né? Então, todas as vezes, né, que eu me arrumo para o meu marido. Eu quero estar bonita para ele, porque eu sei que eu sou bonita, porque a Bíblia diz que Deus nos fez de um modo maravilhosíssimo. O salmista fala isso no Salmo 139: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me fez de um modo maravilhosíssimo, e a minha alma o sabe muito bem. A alma do salmista ali estava sendo curada dos traumas, sabe? Das coisas que ele passou na sua trajetória de vida, e ali ele entendeu que ele era um filho amado por Deus, independente. E ele quis se esconder de Deus. Eu posso ir para o fundo do mar, né? Eu posso voar até as mais altas alturas, eu tento me esconder, mas não adianta. Onde eu for, o Senhor está lá, porque eu sou meu pai, eu sou seu filho, né? Então isso é muito lindo quando a gente entende isso. E é muito bonito o tema que vocês colocaram. O tema de vocês é Mulheres Aliançadas, voltando à essência, né? A ser uma exer. Ser exer não é fácil. Ser aquela forte auxiliadora, aquela mulher conselheira, aquela mulher que passa a pressão, mas está junto ali ajudando. E a gente sabe que a gente está vivendo num mundo que depois da queda, Satanás joga pesado contra a gente, porque nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Mulher, eu quero que você que esteja aqui nessa tarde entenda: você é a arma secreta que Deus colocou nesse mundo para ajudar a derrotar Satanás. Porque ali, depois da queda, né, aquele casal, Deus preparou para aquele casal um ambiente de harmonia, de paz, de amor. Olha quanta coisa boa ia acontecer. A gente não ia envelhecer. Eu já estou com 63 anos, né? Então tenho que começar a fazer aqui, me cuidar, né? Quero ficar inteirona. Eu tenho uma sogra, gente, que tem 93 anos, e minha sogra é inteirona. A minha mãe faleceu com 83 anos. Minha mãe foi uma grande exé, um grande modelo para mim, porque minha mãe teve 11 filhos. Sabia? Eu estava falando lá na igreja que eu estava lá. E minha mãe, eu lembro quando eu era nova, minha irmã Elaine está aqui. Lá em casa somos 5 mulheres e 6 homens. Quando meu pai casou com a minha mãe, ele falou assim: meu pai foi filho único, né? A mãe dele faleceu no segundo parto, ficou só ele foi criado por uma tia. E quando ele casou com a minha mãe, ele falou assim: Maria, eu quero ter 10 filhos, você topa?
Topo, porque há 60, 80 anos atrás era fácil, né? Agora, hoje um cara vai casar e falar para a mulher: eu quero ter 10 filhos, a mulher, ó. Hoje o negócio está tão sério que nem filhos querem ter, querem colocar cachorro no lugar de filho. Olha a cultura como está mudando, né? Olha como a gente está sendo levado pela cultura do mundo. Estão colocando cachorro no lugar de filho. Cachorro é cachorro, né? É um animal. Filho é ser humano. E a gente sabe, é muito interessante, porque hoje, além de não querer terem filhos, não querem casar, né? Tudo quebrando princípios bíblicos que é saudável para o ser humano, não é verdade? E há um egoísmo muito grande hoje, né? Nos relacionamentos, que as pessoas só pensam em si, um narcisismo muito grande. Ninguém quer muitas vezes abrir mão para ceder em algumas áreas, né? Para poder o relacionamento ser bênção. Então a gente tem que começar a pensar nisso. E é muito interessante que meu pai falou que queria 10 filhos, e ele teve 10 filhos, mas Deus, como é Deus do mais que o bastante, né? Ele pediu 10 e Deus deu mais um irmão temporão. A minha mãe tinha 44 anos quando ela teve o 11º filho e ficou feliz da vida. E lá em casa são 6 homens e 5 mulheres, e a minha mãe sempre se cuidou. E eu lembro que eu era uma das filhas muito perto da minha mãe, e todas as tardes eu falei lá. A minha mãe nunca veio num púlpito pregar, nunca dirigiu nada, departamento nenhum, mas a minha mãe, todas as tardes, ela fazia algo muito lindo que eu aprendi com ela: visitar os irmãos da igreja. Ela dava conta da sua casa, ela dava conta dos 11 filhos, fora os agregados que chegavam, porque o meu pai, como pastor, foi pastor 11 anos em Minas Gerais, em Carangola. Eu nasci lá. Depois ele veio para o Rio de Janeiro, pastoreou a igreja que hoje o meu marido é pastor durante 59 anos. E durante a vida dele, onde ele morava? Na casa pastoral, sempre do lado da igreja, porque ele falava: é o meio que eu tenho para ajudar na igreja, olhar meus filhos, ajudar minha esposa, dar conta das coisas. Então eu fui criada com a presença do meu pai e da minha mãe muito forte. Não é, Elaine? Minha irmã Elaine está ali, sempre almoçando lá com ele. Todo sábado a gente estava junto. E como isso foi importante para os 11 filhos, para os 27 netos que os meus pais têm e os 18 bisnetos. Você quer se tornar imortal na mente dos seus filhos? Dê a sua presença. Tenha uma presença forte na vida dos seus filhos. Você vai se tornar imortal, pode ter certeza. Eles sempre vão lembrar. E você vai marcar tanto que eu tenho ações hoje que eu falo: meu Deus, como eu fiz isso? Alguém fala: ih, fez igual a sua mãe. Lá na igreja eu tenho mania de falar com os irmãos. E o irmão falou: Elisete, está me lembrando a sua mãe. Por quê? Tua mãe falava assim: tudo bem? Eu tenho a mesma mania. Quer dizer, o meu inconsciente guardou. Então aprenda uma coisa: as palavras, né, convencem, mas o seu exemplo vai arrastar. O exemplo da mulher é muito forte. Nós temos um poder de influência muito grande. Desde que o bebê está sendo gerado no ventre materno, você está influenciando o seu filho. É por isso que eu entendo a consequência que veio depois da queda. O que o pecado afetou na mente do ser humano? Porque aquele casal estava num ambiente de paz, de amor, de harmonia. Como eu falei, a gente não ia envelhecer, a gente não ia morrer, né? A gente ia ser saudável. E ali foi dada uma ordem, né? Um princípio que Deus delegou: crescei, multiplicai, enchei a terra e governai, né? Para a gente dominar. Mas houve um dia, né? Eu não sei o que Adão estava fazendo, não quero entrar em conjectura, porque a gente adora dar desculpa para os nossos erros, não é verdade? A gente fala assim: a Eva foi lá comer daquele fruto porque o Adão estava dormindo. Porque o Adão devia estar de bobeira, jogando ping-pong, devia estar jogando videogame. Não, a gente tem que aprender a assumir os nossos erros. Não importa, ela não deveria comer daquele fruto, mas ela foi levada pelo desejo dos olhos, pelo desejo de posse, pelo desejo de conhecimento. E ao dar vazão ao seu desejo e não a uma ordenança divina, o pecado entrou. E aí o ser humano ficou desorganizado internamente. A mente ficou desorganizada, o corpo ficou desorganizado e as emoções ficaram desorganizadas.
E aí a gente entende que houve sentença para serpente, você vai rastejar. Houve sentença para o homem, você vai ter que trabalhar, agora você vai ter que suar, vai ter que se dedicar, vai ter que se esforçar, né? Vai ter que trabalhar duro para sobreviver. E para a mulher houve uma sentença. E qual foi? Vocês sabem? Com dor você terá filhos, e o seu desejo será para o seu marido. Hoje a gente sabe que muitas mulheres hoje não têm tanta dor para ter filhos, né? Porque hoje você toma anestesia, né? Mas quando fala ali com dor terá filhos, é que você sabe, depois que você tem um filho, você entende o que é intercessão. Você passa a entender, eu tenho que interceder, porque a dor é uma dor, não é física, mas é emocional. O que meu filho vai ser? Com quem ele vai casar? Como é que vai ser o futuro dele? Não é? A mãe começa a ficar preocupada. Então dá uma dor, um desgaste emocional. Por isso que falou, com dor você vai agora, o seu desejo agora vai ser afetado. Coisas que não iriam acontecer antes da queda. Então vocês estão vendo a consequência para a gente? E houve uma sentença em Gênesis 3,15. E é essa sentença que é forte, que a gente tem que entender. E porém inimizade entre ti e a mulher. E porém inimizade entre ti e a mulher e os seus descendentes. Foi dada ali aquela sentença. Haveria uma batalha no mundo espiritual. E aí diz que depois que o nosso desejo seria para o nosso marido, porque depois da queda o nosso desejo ficou contaminado. Entrou na mulher ali um desejo de liderar, que caberia ao seu marido. Por isso, lá em Efésios capítulo 5 diz: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. Sabe? É muito importante, porque querendo ou não, no nosso inconsciente, depois da queda, entrou na mulher um desejo, por causa do pecado, sabe? Dela liderar, dela querer comandar. Liderar não é ruim, você é líder dentro da sua casa. Só que você lidera debaixo de uma liderança, que é a do seu marido. Vocês dois são líderes. Ele é um líder e você é co-líder. Agora, a gente está vivendo uma época, por causa do feminismo, e a gente está vendo como a cultura do mundo influencia, porque nós não somos diferentes do povo de Israel. É tão interessante que quando você vê Moisés falando com o povo que saiu do Egito, que foi contaminado, viveu lá muitos anos, e aquela herança pecaminosa foi passando para gerações, como eles foram afetados pela cultura. E eles iam entrar também em Canaã, num local onde o povo adorava outros deuses. Os deuses que eles adoravam era Baal. E quando adorava a Deus Baal, era um Deus que permitia todo tipo de perversão. Sabia? Permitia a pedofilia, permitia o incesto, permitia o homossexualismo, permitia o aborto, porque quando se ofereciam filhos a Moloque, estavam matando crianças. Então tudo isso que a gente vê hoje, isso não é novo não, gente. Isso já está aqui na Bíblia, é só você ver. Porque pecado é pecado desde a queda. Então, é muito interessante que aquele povo foi orientado por Moisés. Moisés teve uma preocupação de dizer para aquele povo algo que seria base para eles não se contaminarem e nem a geração deles se contaminarem. Quando ele fala em Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Eles tinham vários senhores, mas Moisés estava sinalizando para eles: ouve, ó Israel, ouve. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E fale disso para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, ao passear. Não deixe de falar que só existe um Deus, o Jeová Jirê, que provê todas as coisas, o Jeová Rafá, que cura, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E eles tinham tanta preocupação que eles colocavam nos portais das suas casas, né?
Há lá uma caixinha, o mezuzá, com esse texto de Deuteronômio 6,4. Você já viu, quem é judeu, ortodoxo, que segue mesmo, né, o judaísmo, eles têm essas caixinhas nos umbrais das portas deles, e antes de sair, eles beijam, para eles lembrarem, sabe, desse texto de Moisés. Não adore outro Deus, não siga a cultura, o costume desse povo, porque vocês vão se contaminar, e que Deus tinha algo especial com aquele povo. Então hoje, como igreja de Cristo, eu tenho certeza que enquanto a igreja de Cristo estiver aqui nessa terra, nós vamos ter famílias abençoadas, nós vamos ter homens e mulheres de Deus, que vão ser tementes a Deus, obedientes aos princípios da palavra de Deus, e enquanto Jesus não voltar, a nossa geração vai fazer diferença nessa terra. Você crê nisso? É por isso que você está aqui hoje, para se fortalecer, né? Para edificar sua fé, para edificar sua confiança em Deus. Não importa os traumas que você recebeu na sua trajetória de vida. Talvez você olhe para mim e diga assim: Elisete, você nasceu no lar pastoral, você morou do lado da igreja, você foi muito abençoada, você não teve trauma nenhum. Vem cá, eu não estava no céu não, tá, gente? Eu estava na terra. Eu estava lidando, né, com seres humanos. Eu não tive os mesmos traumas que você teve, mas eu tive alguns traumas. Eu ouvi coisas do meu pai que eu não gostaria de ouvir. Por isso, aprenda uma coisa, você que está aqui: nunca fale mal de pastor. Você não sabe o erro que você está cometendo, sabe? Porque eu vi pessoas que julgaram mal meu pai, julgaram mal a minha mãe, e alguns Deus teve misericórdia, até porque foram meu pai e pediram perdão. E meu pai sempre perdoou, mas alguns, eles não colheram, quem colheram foram os filhos. Então é algo muito sério do mundo espiritual. Abençoe a família pastoral, abençoe os filhos de pastores. Filho de pastor não é perfeito, é ser humano, né? Agora você imagina 11 filhos. Imagina, tudo era algum filho de pastor, né? Mas graças a Deus, meus irmãos estão todos na igreja. Eu tenho 5 irmãos pastores, eu sou a quinta. Um está em Recife, né? Outros estão no Rio. O meu irmão Odilon, vocês devem conhecer, que é o marido da Êxtala. Eu tenho 2 irmãos que se desviaram. O meu irmão mais velho, né, se desviou, depois voltou para Jesus, teve uma experiência muito forte. Hoje ele é um pastor em Recife. Ele quis fugir do pastorado, mas tem às vezes família sacerdotal que Deus escolhe, não vou dizer todos, mas alguns, né? E tem o Odilon também, que é o marido da Êxtala, que se afastou. Quando ele foi para o exército, ele se envolveu com droga, deu trabalho durante 8 anos. Mas eu lembro o papel do meu pai como governante dentro do lar, como líder. O meu pai era aquele que dava a lei e a ordem. Tem hora para chegar, está aqui? Tem hora para chegar, dava a lei e a ordem. E quando ele não entrava, dava duro nele. E a minha mãe, como mulher, como Ezé, cumpria o papel expressivo dentro do lar, de manter o amor e a afetividade. E isso foi muito forte para a restauração do meu irmão. Então a gente sabe como é importante a gente entender quando o homem cumpre o seu papel dentro do lar, promovendo a lei e a ordem, promovendo a liderança, a autoridade como homem, sendo o provedor, sendo o protetor, porque ele representa Deus. Sabe por que o diabo odeia a família? Porque quando ele olha para uma família, ele vê a trindade. Quando ele olha para uma família, o homem, a mulher e os filhos, ele lembra da trindade, porque a trindade representa a família. O homem representa Deus, o protetor, o provedor, o que governa. Pensa numa casa, é o telhado. A mulher representa o Espírito Santo. Tanto que a Ezer é isso, forte auxiliadora. Quando fala de Ezer na Bíblia, sabe, de Deus, fala do Espírito Santo, fala da mulher. A mulher é a coluna, é a que tem uma força emocional para aguentar a pressão do telhado, sabe? É aquela que tem um equilíbrio emocional. Por isso que Satanás joga pesado contra a gente, porque ele sabe da sua importância como mulher dentro do lar. Você é o ponto de equilíbrio dentro da sua casa.
Mas Deus te estruturou para ter essa estrutura emocional, para suportar isso. Por isso nós somos mais emocionais e o homem é mais racional. E os filhos representam Jesus. Então você pensa, o diabo nos odeia. Primeiro, ele não teve a imagem e semelhança de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele olha para um homem e para uma mulher, ele vê a imagem e semelhança de Deus. É por isso que ele tem feito de tudo para destruir hoje a imagem da mulher e a imagem do homem. Porque ele odeia, quando ele olha para uma mulher, uma Ezer, ele vê características do caráter de Deus da pessoa. E aí a gente está vendo a ideologia de gênero, a gente está vendo o feminismo que quer destruir essa imagem que Deus colocou na mulher. Dela ser mulher, dela ser terna, dela ser feminina, dela ser amorosa. Porque Deus, quando fala na Bíblia, a mulher Deus é como a galinha que ajunta os pintinhos, sabe? Então Satanás odeia, e ele está usando a cultura maligna que vem sendo engendrada desde a queda para destruir a mulher e destruir o homem também. Porque quando ele olha para um homem e ele vê um homem que tem autonomia, um homem que sabe quem é, que desempenha o papel dele como governante, ele quer destruir. Então a gente está vendo hoje o que estão fazendo. Hoje o andrógeno, você olha, hoje eu estava passando outro dia no shopping e eu fui ver uma loja de maquiagem, né? E aí estava lá umas fotografias. Eu falei com a menina: vem cá, aquilo é menino, menina, eu não consegui definir. E é isso que Satanás quer. Ele quer tornar o ser humano indefinido. Porque quando ele olha para um ser humano, e quando ele olha para uma família, que ele vê um homem, uma mulher e seus filhos, ele lembra da Trindade. E quando ele olha para uma mulher e que ele vê a imagem moral de Deus naquela mulher, ou quando ele olha para um homem, que ele vê a imagem moral de Deus naquele homem, ele fica irado. E é isso que ele quer fazer: destruir. E aí a gente está vendo como foi engendrado através da teoria queer, que vem, né, através da esquerda, através de tantas coisas, projetando, dizendo que você não nasce mulher, você se torna mulher. Mas eu creio no que a Bíblia diz. Os princípios não mudaram. Deus fez macho e fêmea, e Deus designou papéis e funções específicas para o macho e para a fêmea, né? E aí hoje o feminismo diz: não, a mulher está sendo empoderada. Mas eu nem gosto muito dessa palavra, porque essa palavra é o neologismo que inventaram. Nós já somos poderosas, nós já somos cheias do Espírito Santo. Quem aqui é poderosa? Eu sou, porque eu tenho Deus e Espírito Santo morando na minha vida. Então ele diz, Jesus falou: eis que eu vos dou poder, e vocês vão pisar serpentes, escorpiões, vocês vão curar enfermos, vocês vão libertar os oprimidos, né? Nós já temos todo o poder, você não precisa mais de empoderamento de mundo nenhum. Mas as feministas estão aí, né? São tão poderosas que elas falam, mas nunca foram tão dependentes do seu corpo para vender. Quando você vê a Simone de Beauvoir, né, que foi uma feminista que influenciou muito, que ela foi que disse que ninguém nasce mulher, se torna mulher. Você já viu a história da Simone de Beauvoir? Vai lá estudar. Se tem alguma feminista aqui, acredito que não, porque não existe dizer que é feminina e é feminista e é cristã. A mulher cristã não é feminista, a mulher cristã é feminina. A mulher cristã é feminina. E eu vim de um lar onde a minha mãe era altamente feminina. Minha mãe teve 11 filhos, mas se cuidava, fazia massagem, cuidava do corpo dela, sabe? Meu pai gostava de ver minha mãe bonita. Maria, está engordando, Maria, emagrece. Falava, né? Falava, meu pai era exigente. E minha mãe teve 11 filhos e ninguém dizia. Ela se cuidava. Cansei de ver minha mãe, depois de tomar banho, pegando creme Nívea. Se enchia de creme Nívea, que para mim é um creme muito maravilhoso, um creme alemão, tá? Vivia. Minha mãe tinha a pele bonita na simplicidade dela, sabe?
sabia ser feminina. Nunca vi minha mãe reclamando de menstruação, nunca. Nunca vi minha mãe, nem menopausa teve, porque eu nunca vi minha mãe reclamando. Porque às vezes você já vê meninas reclamando de coisas que são bênção. A primeira menarca, gente, é bênção, mas a gente vai recebendo os jargões. Nunca vi minha mãe reclamando porque teve filhos. Não, filho é bênção. A gente só faz sexo, quem dá filho é Deus. Não importa como esse filho veio, ele veio porque Deus quis, porque quem dá vida é Deus, e quem tira a vida é Deus, né? Então eu atendo pessoas que engravidou. Ai, minha filha, você só fez o sexo, é Deus que quis. Eu já vi mulher com trompa ligada a ter filhos, sabia? Eu já vi mulheres que não poderiam ter. Quem dá filho é Deus. Eu já vi meninas na minha igreja que fizeram inseminação artificial e não veio. Não veio, porque só vem quando Deus quer. Então quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa tarde. Eu não sei como você veio a esse mundo. Talvez você disse assim: Elisete, eu vim de uma gravidez indesejada. Eu estou aqui, mas minha mãe não queria, quis me abortar. Você está aqui porque Deus quis. E Deus tem um propósito para você. Você não veio a esse mundo aqui à toa, não. Você está aqui para cumprir um propósito. Como mulher, como filha de Deus. Se você é casada como esposa, se você tem filho como mãe, se você trabalha como profissional, o segredo é você entender os desígnios de Deus para você. Porque é muito interessante que depois que aquele casal foi expulso do Éden, porque aquele casal quis fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então vamos aprender uma coisa: todas as vezes que eu quero fazer a minha vontade e não a de Deus, eu vou quebrar minha cara. Todas as vezes que eu quiser fazer a minha vontade e não a de Deus, eu vou quebrar a cara. Porque Deus nos criou e Ele deixou esse manual aqui. Esse é o manual de comportamento. Aqui na palavra tem todos os ensinamentos para a nossa vida, para o casamento, para a criação de filhos, para a área financeira, para se relacionar bem. Tem todos os ensinamentos. O problema é que a gente ouve, mas não pratica. E Tiago 1:22 diz assim: sede praticante da palavra e não só ouvinte. Tem muita gente que só ouve, mas não pratica. Mas há um princípio na Bíblia, em Isaías 1:19, que diz assim: se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem, vocês vão desfrutar do melhor dessa terra. Deus tem o melhor para os seus filhos. Mas o segredo é ouvir e obedecer e praticar. Se tornar hábito. Quando você ouve e pratica, vai se tornar um hábito. Então, quando aquele casal foi expulso do Éden, eu gosto de falar sobre isso porque eu trabalho com famílias. Quando eu atendo família, se você quer tratar um trauma, tu tem que conhecer a história, né? Você não pode resolver um trauma que a pessoa não fale. E o diabo mantém o silêncio para manter o trauma na vida da pessoa. E quando ele mantém o trauma na vida da pessoa, ele começa a controlar a pessoa por causa do trauma. A pessoa se torna vítima de Satanás. Então a melhor coisa, quando a Bíblia diz em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração de um justo, não é de qualquer pessoa não, hein? É a oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Então eu creio no poder da oração, eu creio no poder da confissão, do arrependimento, porque quando você fala, quando você confessa, nós temos um encontro de crescimento lá na igreja de mulheres, e nós trabalhamos 3 meses, o livro Conte-me Tudo, de uma terapeuta, e ali ela conta muitos testemunhos de mulheres que foram curadas, falando das suas histórias. Então é muito importante quando a gente entende que para um trauma ser curado, ser tratado, você tem que conhecer a história. Então por que as mulheres foram traumatizadas, os homens? Porque quando nós fomos expulsos do Éden, entrou no ser humano um sentimento de rejeição muito forte. Entrou um sentimento de desamparo. Então por mais que venha um filho ao mundo, por mais que ele seja aceito, que ele seja amado, que ele seja bem tratado, há sempre um sentimento no inconsciente que vem do Éden,
de um desamparo, sabe? Porque nós temos esse desejo do Éden dentro da nossa alma, e nós vamos retornar para esse ambiente de harmonia, porque nós viemos do céu e nós vamos voltar para o céu para reinar com Cristo. Então, quando aquele casal foi expulso, os dois foram afetados no corpo, na alma e no espírito. Então, além de já trazerem o trauma da rejeição, da expulsão do Éden, do desamparo, surgiu entre o casal também emoções. Passou a surgir uma tensão emocional entre aquele casal. Por quê? Quando Deus chamou o homem lá, Adão, onde você está, Adão? Eles se esconderam, né? E aí quando Deus questionou, o que ele falou? Ele não assumiu a culpa. E nós somos danadas para não assumir culpa, botar a culpa no outro, né? É o marido, é o governo, é o pastor, é não sei quem, a mesma coisa, a gente traz isso. Porque Adão falou, foi a mulher que tu... Gente, a Eva deve ter ficado, hein? Foi a mulher que tu me deste. Já começou a tensão ali. Entrou uma tensão emocional, e o mundo espiritual foi afetado, porque eles perderam a presença de Deus. A presença de Deus estava todas as tardes ali. Quando eles foram expulsos, a presença de Deus não estava mais com eles. E aí houve uma tensão emocional, uma tensão espiritual. Entrou naquele casal um espírito de acusação. Quem aqui atende famílias, quem aqui atende casal, já viu quando você vai atender, é um acusando o outro? Já chega com uma desculpa, eu estou aqui porque fulano estava falando assim. Ninguém quer assumir a sua parte. Então, se tem alguém aqui vivendo um problema no casamento, vivendo um problema de relacionamento, seja com o filho, seja com a sogra, a mudança começa com você. Levanta sua mão e fala assim comigo: Senhor Jesus, começa comigo a mudança que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha família, na minha geração, na minha igreja, na minha nação. Começa comigo. Cura os meus traumas, porque eu sei que eu sou um canal de bênção nessa terra. Eu li um livro que o autor falou assim: a gente quer mudar o mundo. Ele falou: você quer começar a mudar o mundo? Comece a mudar dentro da sua casa. Dá 3 voltas todo dia dentro da tua casa e começa a ver o que precisa ser mudado. Aí depois que você começar a mudar as coisas na sua casa, dá 3 voltas dentro de você e começa a ver o que precisa mudar dentro de você. E aí você vai ver. Nós somos agente de mudança. Nós temos o poder de Deus para influenciar. Então, quando aquele casal foi afetado, Eva foi afetada na área do seu desejo, da submissão. Sabe? O pecado interferiu nessa área do desejo da submissão. Então há uma dificuldade muito grande. E é por isso que é muito interessante que nós mulheres estamos debaixo de 4 cajados. Se você está com caneta, com o celular, anota aí. Para você, quando tiver uma tentação de querer não se sujeitar, você vai lembrar. Eu aprendi isso com uma pastora da minha igreja, a pastora Antonieta Rosa, uma grande pastora, uma líder, uma mulher de Deus. Foi uma grande pastora, o marido não era pastor, mas ela sabia se sujeitar ao seu marido, soube ser submissa ao seu marido. E ela entendeu isso e um dia ela ensinou isso para a gente. A primeira autoridade que nós estamos debaixo é a autoridade de Deus. Se submeta sempre à vontade de Deus, seja sempre debaixo da vontade de Deus. Se você quer ser abençoada e prosperar nessa terra, esteja debaixo do cajado de Deus. A segunda autoridade que a gente tem que se sujeitar é a autoridade dos nossos pais, do seu pai. Não importa se seu pai é presente ou não, não importa se seu pai te deu atenção ou não, porque eu atendo mulheres que casaram e não perdoaram seu pai, saíram de casa sem a bênção do pai, e quando elas discutiam com o marido, elas inconsciente colocavam a imagem do pai no marido e cobravam uma perfeição que o pai não teve e nem o marido tinha. Então é muito importante você, independente ou não, se teu pai te abençoou ou não, se teu pai foi bom ou não, você tem que honrar seu pai e amar seu pai e perdoar seu pai. Isso é princípio bíblico, Efésios 6:1. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Eu conheço mulheres inteligentíssimas, mulheres muito bem sucedidas, mas
que por causa de um trauma com a figura paterna, na área da paternidade, e elas não liberaram perdão, elas não foram bem-sucedidas no seu casamento. Porque fica uma pendência. Isso é princípio bíblico. Você tem que ser curada nessa área, para você ser uma Ezer, para você voltar à essência. Então, debaixo do cajado de Deus, debaixo do cajado do seu pai. E é tão interessante que quando a mulher casa, ela entra com quem na igreja? Com o pai. Quem entrega ela para o marido? O pai. Aqui está minha filha. Então, quando você sai do cajado do seu pai, você passa para o cajado do seu marido. Ele é a sua autoridade, sendo ele cristão ou não, tá, irmã? Você pode ser mais espiritual que seu marido, você pode ser mais inteligente, você pode ter uma liderança em áreas melhor que ele, mas você precisa se submeter à autoridade dele. Você precisa deixar seu marido liderar, porque eu atendo mulheres e dizem, mas meu marido não é líder, meu marido... Será que você deixa ele liderar? E hoje com essas mulheres tão poderosas, tão empoderadas, tão tudo, que estão esgotadas fisicamente, porque uma das táticas de Satanás hoje é fazer com que a mulher, né, se esgote. Eu atendo mulheres esgotadas, estressadas, sabe, porque elas hoje se vivem um excesso de coisas, excessos de cursos, excessos, sabe, de nome, excessos de tantas coisas que a gente quer antes do tempo. Não. E a Bíblia diz em Eclesiastes, o importante não é começar bem, é terminar bem. E as pessoas já estão querendo começar muito bem, ter tudo, né? E aí trabalham, tem vários, aí se desgasta, porque a mulher desempenha tantos papéis. Essa é uma das táticas de Satanás, para te esgotar, para minar as suas forças físicas, emocionais e espirituais. Aí você vem para a igreja, mas está estressada, está cansada, está aqui, mas não está conseguindo ouvir. Aí você está com seu marido, está tendo uma relação sexual, não consegue, está estressada, nem desfruta. E é tão importante você ter uma boa relação sexual com seu marido, porque você santifica seu marido. Você é abençoada, ele é abençoado. Você fica desestressada, você emagrece, você fica mais bonita, você fica tanta coisa. E eu não sei porque agora eu não aguento transar. Por que não? Minha filha, é importantíssimo isso, né? Eu tenho 63 anos, minha filha, Senhor, me dá graça, vamos embora. E meu marido 64, né? Não vamos deixar a peteca cair, não. Eu quero a unção de Sara, né? Porque, sabe por quê? Nós não somos filhas de Eva, nós somos filhas de Sara. E se tem uma grande mulher que foi Ezer na Bíblia, foi Sara. Sara abriu mão de tudo, dos seus desejos, da sua vontade, para amar Abraão, para se dedicar. E Deus escolheu aquela mulher para fazer dela o modelo da família cristã. Porque o modelo hoje que a gente tem que obedecer é o modelo de Sara e Abraão. É o modelo da família judaico-cristã, que Deus separou aquele casal, tirou da terra deles lá, né? Serviam a outros deuses, e Deus olhou aquele casal e viu, essa mulher vai aguentar o tranco, né? Esse homem vai aguentar o tranco, né? Então separou aquele casal, tirou da sua terra, da parentela. Eles tiveram que se desapegar de coisas do passado, de traumas, de tantas coisas, para começar uma nova história, sendo direcionados por Deus. Então aprenda uma coisa, você é filha de Sara, você é forte, sabe? Aprenda a se desapegar dos traumas do passado, daquilo que aconteceu. Comece uma nova trajetória, esteja aberta para o novo. Eles estavam abertos para o novo de Deus. E seja uma mulher de fé, como aquele casal foi, porque é o único casal que está lá no livro de Hebreus capítulo 11. Se você ler Hebreus capítulo 11, dos heróis e heroínas da fé, você vai ver que só tem um casal lá que fala sobre eles. É Sara e Abraão, que colocaram a sua fé em Deus, que resolveram viver os princípios que Deus designou para eles. Então eu quero te dizer, que você possa entender esse segredo. Então eu falei do primeiro cajado, debaixo do cajado de Deus. O segundo cajado, segundo do Pai.
O terceiro cajado sai do pai, vai para o cajado do marido. Por isso eu disse, se você saiu da sua casa sem perdoar seu pai, sem ter um relacionamento saudável com ele, vai interferir no seu casamento, e muito. Então a bênção do pai é muito importante, da mãe e do pai, mas do pai principalmente, sabe? E o quarto cajado que a gente está submisso é o cajado do nosso pastor. Então são esses 4 cajados. Você tem que aprender a se submeter. Se você se submeter, você vai ser uma bênção nessa terra, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você já estava na mente de Deus. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada uma de vocês, e eu tenho nomeado cada uma de vocês, para que vocês possam ir e dar muitos frutos. E o fruto de vocês, gente, vai ser geracional. O fruto de vocês, da vida cristã de vocês, do exemplo de fidelidade a Deus, do amor, da bondade, do perdão, da mansidão, que é o autocontrole, da humildade, da simplicidade, esse fruto vai permanecer. Mas olha que coisa linda que diz: não só vai permanecer, mas o importante está aqui, quando a gente obedece o princípio: e tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vai lhes conceder. Quem quer receber as promessas de Deus aqui nessa tarde? Eu quero. Então obedeça a princípios, volte à essência, seja um Ezer, não seja levado pela cultura do feminismo, porque se você vê a história dessas feministas, né? Todas elas são mulheres frustradas, são mulheres que não casaram, que não tiveram filhos. E são as feministas de hoje, que estão falando aí, meu corpo, minhas regras. Nada, são altamente dependentes dos homens, porque tem que expor o seu corpo para vender, tá? Se elas realmente soubessem quem elas eram, elas não precisariam se expor, não precisariam se rebaixar a vender seus corpos, a se utilizar do corpo para se promover. Não. Quem sabe quem é, o que está fazendo aqui, para onde vai, valoriza o seu corpo, valoriza a sua vida. Então que você não seja massa de manobra, que você não seja levada. Se você vê a história da Simone de Beauvoir, ela foi 20 anos amante do Sartre. Ele não casou com ela, ela não teve filhos, ela era doida para ter filhos, não teve. 20 anos sendo amante. Depois ele terminou com ela, largou e pegou uma outra mulher, e ela ficou arrasada. Aí ela chegou com a ideia: você não nasce mulher, você constrói o que você quer. Então, que a gente possa ter a mente de Cristo, que a gente possa entender que Deus designou algo especial para as mulheres. Vocês são a coroa da criação. Você é aquilo mais lindo que Deus fez para vir a essa terra. Tenha prazer de ser mulher, tenha prazer de ser feminina, sabe? Você que é casada, tenha prazer de ser esposa. Seja um modelo de esposa para os seus filhos. A minha mãe foi um grande referencial na minha vida. Tenha prazer de ser mãe. Não reclame não, filhos são bênçãos, filhos são heranças do Senhor para a gente, que Ele dá para a gente ajudar, orientar por um tempo. Hoje meus filhos são todos casados, hoje eu sou avó, tenho 5 netos. Então eu vejo a responsabilidade que a gente tem como mulher, como esposa, como mãe, sabe? Como a gente é modelo. Eu tenho certeza que você, da minha idade, pode ser como uma Noemi. Hoje eu me sinto como uma Noemi. Eu estou aqui preparando outras Ruths mais novas, né? Eu tenho o maior prazer de andar com meninas mais novas, de ir lá na igreja falar para as meninas mais novas: se prepare, estude, né? Mas ore, se você quer casar. Porque casamento é uma opção, ninguém é obrigado a casar não, né? É uma opção que você faz. Se você quer casar, fale para Deus: eu quero casar. Porque eu tinha 13 anos e eu fiz essa oração, eu fiz um pedido a Deus. Eu queria me casar com um homem de Deus. Tem coisas na vida que a gente escreve. Eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui muito tímida, sempre falava muito pouco, mas eu gostava de escrever. E eu lembro de uma pregação que o pastor Takayama, aqui de Curitiba, foi numa conferência de jovens na nossa igreja com o tema Despovoando o Inferno.
E naquela conferência nós fomos muito tocados para evangelizar. E ali ele falou de Isaac e Rebeca, e ele contou a história muito linda. E eu falei: Senhor, eu estou colocando aqui que eu quero me dedicar ao teu reino. Eu quero um marido que tenha uma visão do teu reino. Eu quero ser bênção nessa terra. Eu tinha 12 para 13 anos. E logo depois eu já paquerava o Silas, porque ele namorava a minha irmã mais velha, que são 2 irmãos casados com 2 irmãs, né? O irmão dele mais velho, Samuel, é casado com a minha irmã mais velha, Beth. E aí ele ia na minha casa, jogava ping-pong, a gente ficava brincando ali. Começamos a namorar com 13 anos, eu 13, ele 14. Namoramos 7 anos e 11 meses. Foi fácil namorar esse tempo todo? Não. Tinha época que o negócio esquentava. Peraí, meu filho, né? Não, eu falei: não, eu vou me preservar, eu vou esperar, e ele também. E aí nos casamos. Temos 42 anos de casados. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos ajudado, né? É fácil? Não. Tem dedicação, tem compromisso que a gente fez lá no altar, diante de Deus, diante dos homens. Tem esforço, né? Tem sacrifício, mas tem amor, tem alegria e tem bênção de Deus. Então eu quero finalizar para você que está aqui, que é jovem, né? Eu falei lá na outra filial de vocês que existem 3 escolhas vitais na nossa vida, que eu aprendi quando era adolescente. A primeira escolha é onde a gente vai passar a eternidade. É muito importante. Se você já tem a convicção, né, da sua salvação, seu passaporte está garantido. Se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida, seu passaporte já está garantido. Primeira você passou. A segunda escolha é que profissão você vai escolher, né? E na adolescência a gente começa a ver, né? O que eu quero? Não importa qual seja a profissão, o importante é que você ame o que você faz. Se você fizer com amor, você vai ser bem sucedido. E a terceira escolha é com quem você vai casar, porque com quem você casar vai interferir no seu destino. Então é uma opção que a gente tem que orar, pedir direção a Deus. Meu desejo é que Deus abençoe cada mulher aqui. Eu tenho certeza que vocês foram ricamente abençoadas nesses 2 dias de conferência. Que vocês realmente possam se levantar como um exército, como uma forte auxiliadora. Aquela mulher que está preparada para enfrentar o inimigo dentro da sua casa. Satanás não vai fazer ninho dentro da sua casa. Aquela mulher que está preparada para ir contra essa cultura. Que você seja um sistema de alarme nesse mundo. Profeta, vamos ficar de pé, eu já vou terminar. Mas eu queria finalizar deixando o mesmo alerta que eu deixei lá, onde eu estive, que o profeta Jeremias, no capítulo 9, a partir do versículo 17, o povo era rebelde, se afastou de Deus, se envolveu com a idolatria, se envolveu com a cultura daqueles povos. E aí o profeta Jeremias está fazendo um alerta: chame as mulheres carpideiras, chamem as mulheres sábias e coloquem elas para clamar a Deus, para interceder em favor desse povo, porque esse povo vai ser destruído. As crianças vão morrer, os jovens vão morrer. Ele estava fazendo um alerta ali para aquele povo. E ele conclamou quem? Mulheres. E quando você vê o profeta Isaías, a mesma coisa. Isaías, no capítulo 32, versículo 9, ele está convocando também as mulheres. Ele fala assim: levantai-vos, mulheres que estão em repouso. O rei Senaqueribe vai chegar e vai destruir a nação. Então levantem-se, mulheres que estão em repouso, que estão como lerda, sem perceber o que está acontecendo. Não, você é o sistema de alarme dentro da tua casa. Você tem uma antena parabólica para perceber tudo. Porque quem descobriu o inimigo? Fomos nós. Foi a Eva. Ao descobrir o inimigo, ficamos multifocal. Eu lembro que quando eu tive um surto, tive 3 surtos psicóticos. E quando eu ia no Dr. Fábio Damasceno, ele falava assim: Elisete, a mulher tem um instinto, 6º sentido que o homem não tem. Deus colocou isso em vocês, porque eles sabem
Deus sabia que a mulher, quando ela percebe algo, ela vai atrás até resolver aquilo. Deus colocou, e o inimigo sabe disso. Por isso que ele joga pesado contra a gente. Por isso que a gente vê quantas meninas são abusadas desde novinhas, não é verdade? Para marcar a área da sexualidade. Quantas mulheres passam por violência, por maus tratos, porque ele sabe que ele vai marcar o emocional daquela mulher, que vai interferir no espiritual dela, que vai interferir na sensibilidade dela, que vai colocar naquela mulher um sentimento de frustração, um sentimento de rejeição. E essa sentença, e porém inimizade, que foi dita para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre os seus descendentes. Ali Deus já estava ali declarando: vai ser de uma mulher que vai vir para esmagar a tua cabeça, Satanás. E é por isso que a gente vê quantos maus tratos as mulheres sofriam. Mas Deus tem levantado uma igreja com mulheres curadas no corpo, na alma e no espírito, com mulheres que estão entendendo o seu papel como mulher, o seu papel de Ezer, para resgatar esse sentimento de família, porque família é projeto de Deus, e é família segundo os princípios da palavra de Deus: um homem, uma mulher e a sua prole, porque esse é o modelo de família que Deus escolheu, um casal, Abraão e Sara, para dar início. E é tão interessante que a gente vê que existem 3 religiões monoteístas que saíram desse casal: judaísmo, islamismo e cristianismo. Olha a influência desse casal em 3 religiões. Como é importante. E é essa referência de família que Satanás quer destruir, quando ele fala da ideologia de gênero. Você nasce indefinido. Hoje existem mais de 70 tipos de gêneros. Se você entrar na internet para ver, você vai assim: meu Deus, o que está acontecendo? O ser humano quer destruir a imagem do homem e da mulher, e quer destruir a família, porque ele não tem família. E Deus começou com um casal, mandando formar uma família, e disse: crescei, multiplicai e governai a terra. E ele vai vir para governar com a família dele aqui na terra, com a família de Deus. Que você possa fazer parte dessa família, que você seja uma leoa dentro da sua casa, que você seja uma guerreira, que você seja uma mulher de oração, de jejum, de intercessão, porque nós vivemos numa batalha. Paulo diz assim em Efésios 6:10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Demônios são espíritos, eles precisam de corpos para atuar. Então você tem que entender uma coisa: muitas vezes seu marido não é cristão e ele fala coisas que você não gostaria, ele tem atitudes. Você tem que amar o seu marido e orar, porque muitas vezes ele está sendo oprimido por Satanás para atingir você. Ele está sendo simplesmente um canal do inimigo, e você tem que entender isso. Você tem que amar as pessoas e odiar o inimigo, ter esse entendimento no mundo espiritual. E não adianta bater boca com ele, não adianta muitas vezes querer resolver com a sua boca. Muitas vezes vai ser você orar e jejuar, você ter pessoas que possam estar com você também intercedendo, e você vai ver, a sua vitória vai chegar lá na sua casa. E é muito importante, você que é casada, você vai muitas vezes santificar o teu marido, tendo bastante relação sexual com ele. Mas eu conheço algumas mulheres que querem subir monte, querem jejuar, querem orar, mas não quer ter relação sexual. Aí não está cumprindo um princípio bíblico. Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que a mulher santa santifica o marido, o homem santo santifica a mulher. Como? Tendo relação sexual. Seu corpo não pertence mais a você, pertence ao seu marido, e o corpo dele pertence a você. Então a relação sexual é vital dentro do casamento, para que haja cura, para que haja restauração. E é uma das áreas que Satanás mais atua para interferir.
Porque muitas mulheres, está terminando, muitas mulheres perdem nesse momento, quando elas deveriam, nesse momento, ter uma relação saudável, que é o momento que eles se tornam uma só carne, há uma unicidade da alma, e a relação sexual atua no mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo físico. Você quebra legalidades satânicas na vida do seu marido. Isso é muito importante você entender. Eu queria fazer 2 orações aqui. A primeira oração eu queria fazer, quem sabe você veio aqui a convite a essa conferência e você ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você ainda não deixou Jesus entrar e fazer morada, e eu gostaria de orar por você. Ou talvez você já até pertenceu a uma igreja, mas você está longe, a sua aliança está quebrada, e aí nós gostaríamos de orar por você. Eu não gostaria que você saísse daqui sem o maior presente que eu posso te oferecer aqui nessa noite, que é o presente da salvação. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Tem alguma amiga aqui que quer aceitar a Jesus, quer fazer parte dessa família linda aqui nessa igreja? Levante a sua mão. Se tem, não tenha vergonha não. Eu gostaria de orar por você aí no seu lugar mesmo. É só você levantar a sua mão. Tem alguma amiga que veio a convite, quer aceitar, quer voltar para Jesus? Tem alguém? Eu não estou vendo a mão aqui. Tem? Amém. Se você quiser vir aqui à frente, eu não sei como é que é, pode chamar? Então vem aqui que a gente quer apertar sua mão. A igreja quer abençoar você. Vem aqui à frente. Você que levantou sua mão, vai ser um prazer. A igreja vai te receber. Se tem uma amiga aqui, pode vir rapidinho, que a gente quer te abençoar, a gente quer orar por você. Se tem alguma amiga, se quer vir aqui à frente, eu não vou me demorar por causa da hora, tá? Tá, então tá bom. Então, o meu desejo é que Deus abençoe você. Tá vindo aqui? Ora com ela, tá? E toma aqui. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Deus abençoe, boa viagem. Gente, ainda dá tempo. Se seu coração, você está assim: gente, eu acho que eu preciso fazer essa oração. Eu andei um pouquinho longe, eu preciso consertar minha aliança, só vem. Se você está sentindo bater no teu coração, só vem, se junta. Porque esse é um momento muito especial, onde a gente pode, né, voltar a estar aliançada com Deus. Então, se você está sentindo o teu coração apertadinho, só vem rapidinho, rapidinho. E eu quero que você estenda a sua mão para essas mulheres que estão aqui. Glória a Deus. Eu acho que tem mais gente, tá? Eu estou sentindo que você tem mais mulheres que estão sentindo assim: eu preciso ir, mas eu não sei. Não faça conta não equalize, não fica tentando entender. O coração está pedindo para você vir aqui fazer essa confissão. Só sai, vem, se entrega, né? Que isso é um momento muito especial. Estende a sua mão para essas mulheres que estão aqui à frente. E vocês, queridas, eu quero que vocês possam declarar com fé nessa hora. Eu quero que vocês abram agora a boca. Olhem para mim só um minutinho, todas vocês. Essa oração é muito simples, né? Não sei se você está se reconciliando ou fazendo pela primeira vez a aliança, mas eu quero que você declare isso com fé, porque independente se é a primeira vez ou é uma volta, Deus tem um tempo muito lindo e especial para vocês, né? Tá chegando mais gente aqui, pode vir, dá tempo. Glória a Deus, glória a Deus. Então eu quero convidar você a falar assim: Senhor Jesus, nesse momento eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Eu declaro que Tu és o meu Senhor, o meu dono, o meu Salvador. Eu te convido a vir andar comigo e escrever uma linda história juntos, em nome de Jesus. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me dar vida. Eu recebo agora a salvação que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas, queridas. Essa é a família de vocês. Nós estamos juntos para viver tudo isso. Recebe um abraço bem gostoso. Glória a Deus. E se você não veio aqui à frente, mas sente que o teu coração está aí precisando disso, não saia daqui sem fazer essa oração. Procura uma das pastoras aqui à frente, né, e dá esse passo para você viver um tempo novo com Deus. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Isso, vamos lá para a porta 6. Faz assim com as suas mãos.
assim. Queria que você fizesse assim, ó. Eu quero que você olhe para suas mãos. O Senhor manda te falar que Ele te entregou sementes nesses dias. E desde ontem, quando nós começamos essa conferência, eu acredito que ervas daninhas foram tiradas para que essas sementes pudessem ser plantadas. A verdade foi falada, porque não tem como ter uma restauração, uma restituição em cima da mentira. A verdade sempre liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós começamos essa conferência orando e nós vamos encerrar essa conferência orando, porque o governo do Senhor foi feito aqui. O único objetivo de nós estarmos aqui é por Ele. É porque Ele ama famílias. É porque Ele ama mulheres. É porque Ele ama a sua igreja. E quando nós nos levantamos como igreja para trazer um tema tão polêmico, mas tão necessário, nós sabíamos que nós alegraríamos o coração de Jesus, porque nós nos levantamos para cuidar daquilo que Ele mais ama: a família e a igreja. Existem 3 instituições que foram criadas por Deus, e eu quero que você saiba que foi a família, a igreja e o governo. Essas 3 instituições foram criadas por Ele. Mas eu quero que você olhe para suas mãos, e Ele manda te falar que aí tem sementes. Sementes que Ele vai fazer você plantar no tempo necessário. O Senhor, Ele diz que há um novo tempo sobre a vida de vocês. É como se o Senhor estivesse realmente abrindo uma nova janela aqui. O Senhor levanta um exército nessa igreja de mulheres que não serão mais enganadas, mas buscarão a verdade. E eu queria orar porque, mesmo diante dessas sementes, ainda existe talvez as aves de rapina que vêm para roubar a semente. Então eu quero orar e quero repreender. Talvez você saia daqui, você tem tantas coisas que você precisa consertar, acertar, colocar novas decisões, se arrepender, começar de novo. Busque ajuda. Não tente fazer sozinha. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, o Senhor nos entregou sementes nesses dias. E eu quero orar agora, Pai, repreendendo toda ave de rapina, Senhor, que vem para roubar a semente, Pai. E eu peço, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Teu exército seja levantado, Senhor, nessa noite. Mulheres que se posicionarão, Pai, no meio de influência onde o Senhor as colocar. Na universidade, na faculdade. Mas, Senhor, nós pedimos que o Seu amor venha a ser maior do que a nossa indignação. A grande verdade, Senhor, é que o Seu amor é que transforma. Não é a nossa indignação, não é a nossa justiça própria, mas é o Seu amor. É o Seu amor que nos constrange. Então que o Senhor possa derramar do Seu amor sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que não venhamos sair aqui com todas as verdades que nós recebemos com a nossa justiça própria. Porque a Tua palavra declara que a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então nós pedimos, Senhor, o Teu amor, a Tua sabedoria. No nome de Jesus, Senhor. Eu agradeço a Ti, Pai, por tudo que o Senhor realizou nesses dias. Por cada palavra, por cada manifestação do Teu Espírito durante o louvor, durante as ofertas, Senhor. Pai, como nós fomos abençoadas, Senhor, nesses dias, Senhor. Que nós venhamos nos posicionar como exército, como mulheres de Deus, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém.